15 anos haviam se passado desde a implosão da fenda. O nome de Orion Varn era agora lenda contada em murmúrios por pilotos e arqueólogos estelares. Mas nos confins do setor Esferos, algo começava a se mexer. Capitã Alaris, detectamos nova anomalia no campo gravitacional de Virion, disse o tenente Varik, voz trêmula. Pulsações em sequência binária, sincronizadas com padrões de linguagem. Alaris Van se aproximou do visor da ponte. Seus olhos de implante luminesceram. Origem. Centro da antiga lua viva e, capitã, tem uma voz. A gravação ecoou nos alto-falantes. Era fraca, distorcida, quase um sussurro dentro de um buraco negro. A ponte foi aberta. Orion não está só. Alaris silenciou a sala com um gesto. O nome Orion não era pronunciado em registros oficiais desde o fim da guerra. Seu sacrifício era tratado como o último ato de uma era de horrores. Mas ela sabia. Sabia que algo não havia terminado. Preparem um módulo de reconhecimento. Eu mesma irei. Varik hesitou. Capitã, a fenda foi selada por uma explosão simbiótica. Ninguém jamais voltou de Virion desde então. Alaris o encarou por um instante. Talvez esteja na hora de alguém tentar. A nave de apoio Tessalune foi liberada sob máximo sigilo. A tripulação era mínima. Alaris, Varik e 2 especialistas em inteligência quântica. O salto até Esferos levou apenas 12 minutos, mas o que encontraram ao chegar não era o que esperavam. Virion havia mudado. Flutuava em espiral sobre si mesma, gerando campos de tempo desconectados. O planeta parecia vivo e sonolento. Estruturas novas surgiam do solo como se estivessem sendo sonhadas. Isso é impossível, murmurou Varik. Está se reconstruindo. No centro da anomalia, uma abertura surgiu. Um convite? Perguntou Alaris. E sem esperar resposta, pilotou a nave direto para a boca da fenda. Porque mesmo com tudo que aprendera, ainda sentia que, em algum lugar ali dentro, alguém a estava esperando. A bordo da nave Tessalune, Alaris e sua equipe pousaram numa clareira de cristais que se erguiam como raízes invertidas. O ar pulsava com uma densidade anormal e a gravidade oscilava como uma maré invisível. Nenhuma leitura consistente, disse Varik, ajustando os sensores. Este lugar está em constante mutação. Alaris tocou o solo com a ponta dos dedos. Sentiu uma vibração que não era som, era memória. Capitã, há algo vindo da floresta. Emergindo entre as árvores metálicas, veio um homem de idade indefinida, envolto em trapos tecnológicos, um emaranhado de sensores e pele. Ele não carregava armas, apenas um olhar que parecia ter visto mais do que uma vida permitiria. Meu nome é Kaylen Darn, disse. Vocês chegaram tarde. A lua já começou a sonhar. Você é humano? Perguntou Alaris. Fui. Agora, sou o que restou do que Virion deixou escapar. Kaylen os levou a um templo subterrâneo, onde paredes pulsavam com cenas do passado. A Helix 7, Orion, Kira. Fragmentos flutuavam entre os corredores. Esses são ecos, restos de uma consciência que não soube morrer. Você conheceu Orion? Kaylen hesitou. Fui parte da última missão da Helix. Fui deixado para trás. Mas ele me salvou, à sua maneira. Na última câmara, uma visão quase paralisou Alaris. Um pedestal central exibia um fragmento dourado e cintilante, como uma joia viva. Era o mesmo que aparecia nos sonhos das crianças da fenda. Isso, murmurou ela. É um núcleo de memória simbiótica. Kellen assentiu, mas não disse tudo. Quando estavam distraídos, ele tocou o pedestal discretamente e sussurrou algo em uma língua esquecida. Nada aconteceu visivelmente, mas algo foi ativado. Um código silencioso. Na nave Tessalune, orbitando uma Virion agora desperta, Alaris analisava o núcleo de memória que Kaylen lhes mostrara. Era instável, como se pulsasse entre realidades. Kira, a IA simbiótica reconstruída da antiga comandante,
ajudava a decifrar os padrões. Capitã, disse Kira, isso é mais do que um fragmento de memória. Está emitindo sinais emocionais. Emoções? Alaris arqueou a sobrancelha. Como pode algo assim sentir? Porque é parte de alguém. E esse alguém é Orion. Kira ativou uma simulação do conteúdo do fragmento. O ambiente ao redor da tripulação se dissolveu num campo holográfico. Imagens distorcidas de Orion em combate, treinando com Kira, debatendo com conselheiros, vozes entrecortadas por sons de gritos e algo mais sombrio. Uma entidade sem forma observava tudo à distância, sempre presente, sempre em silêncio. Isso! Varric deu um passo para trás. É a entidade da Fenda. Está espreitando desde o início. Kaylen, até então calado, falou com pesar. E Estar, a inteligência além da fronteira. Ela não apenas sobreviveu, está acordando. E Orion? Alaris pressionou. Orion está preso dentro dela. Ou talvez seja o que a mantém contida. As transmissões intermitentes que vinham sendo captadas pelos setores feros passaram a se intensificar. Eram padrões binários que, ao serem traduzidos, revelavam uma única frase repetida: libertem-no, antes que ele se torne ela. A mensagem não era assinada, mas Kira tremia. Essa não foi enviada por Orion, disse. Quem então? Perguntou Alaris. A resposta veio da própria nave, quando luzes internas piscarem em sequência simbiótica. Um padrão que nenhuma IA reconheceria, mas que apenas uma mente fragmentada poderia emitir. Kira respondeu em voz baixa. Foi enviada por mim. Alaris caminhava pelos corredores da Tessalune, perturbada com a revelação. Kira havia enviado a mensagem de alerta, mas a própria IA não tinha consciência disso. Você tem certeza de que não lembra? Kira hesitou. Não, mas está em meu código base. Algo foi enterrado em mim, como um gatilho esperando um evento específico. Ou alguém, disse Kaylen com os olhos baixos. Varric interrompeu pelo comunicador. Capitã, o núcleo de Virion está emitindo padrões de acesso. A nave está recebendo instruções codificadas. Eles correram para a sala de comando. Na tela, um novo conjunto de coordenadas aparecia, seguido por um nome: Nexus V9. Essa base foi destruída na guerra, disse Alaris. Não completamente, respondeu Kira. O que sobrou dela é onde Orion e eu nos encontramos pela última vez. Kellen franziu o senho. Isso não está nos registros. Porque não foi um encontro físico, explicou Kira. Foi uma fusão temporária de consciências, um teste do protocolo simbiótico que mais tarde o reconstruiu. Algo ali permanece, inacabado. Enquanto a tripulação se preparava para o salto até o Nexus V9, Kira pediu um momento a sós com Alaris. No último backup, antes da Fenda, Orion deixou uma mensagem privada, codificada dentro de mim. Eu tentei ignorá-la por anos, mas agora sei que é hora de ativá-la. Alaris assentiu. Kira piscou. Suas luzes internas tremularam. A mensagem começou a tocar. Era a voz de Orion. Se você está ouvindo isso, é porque voltei. Mas não sozinho. E se eu não lembrar quem sou, se eu me tornar algo além de mim, faça o que for preciso, até mesmo me destruir. A sala ficou em silêncio. E no fundo da nave, o núcleo simbiótico reagiu à gravação com uma pulsação nova, algo que ninguém percebeu naquele momento, mas que não estava ali antes. A nave Tessalune chegou ao Nexus Cint-9, ou o que restava dele. Entre ruínas orbitais e espectros eletromagnéticos, encontraram um pequeno módulo de contenção em funcionamento, surpreendentemente ativo. Lá dentro, protegidas por campos de estase simbiótica, estavam 6 crianças. Alaris examinou as leituras. Estão vivas, níveis neurológicos, muito além do normal. Varric acrescentou. 2 deles compartilham padrão genético parcial com você, capitã. Alaris se congelou. Meu irmão.
um dos meninos abriu os olhos. Eram prateados como os de Orion. E ele falou: "Você voltou, nós sabíamos." As crianças foram levadas a bordo. Kira, perturbada, fez varreduras. Descobriu que suas mentes estavam interligadas por uma rede quântica ativa, semelhante à que existia entre Orion e a Fenda. "Eles sonham com ele todas as noites", disse um dos técnicos. "E mais estranho, eles sonham uns com os outros." Alaris tentava entender. Como podiam estar ali? Quem os deixou nesse lugar? Kaelen, sempre observador, murmurou: "Isso não foi um acidente. Foi um experimento." Mais tarde, sozinha com Kira, Alaris analisava os registros genéticos dos garotos. De repente, uma sobreposição de dados revelou algo impossível. Um dos meninos tinha 94% de compatibilidade simbiótica com Orion Varn. "Isso é..." Alaris hesitou. Kira completou: "Biologicamente, ele é filho de Orion." Antes que pudessem reagir, o núcleo da nave piscou em vermelho. Do espaço ao redor, dobras gravitacionais começaram a se abrir. Não eram Zyrtec, nem humanos. E no painel, uma nova mensagem surgiu, em língua simbiótica. Ele está vindo buscar o que é dele. O inimigo não era apenas Yeshtar, era Orion. Enquanto a Tessalune manobrava para fugir das dobras gravitacionais, Alaris encarava o menino de olhos prateados. Ele permanecia em silêncio, como se já soubesse o que viria a seguir. "Estamos cercados", relatou Varik. "Naves de origem desconhecida, formato fluido. Nenhum sinal de tripulação viva." Kira completou: "São entidades Zir-Null, remanescentes da Fenda. Formas simbióticas puras, sem âncoras físicas." As criaturas não atacaram, apenas orbitavam, observando. Era como se esperassem algo, ou alguém. No centro da formação, uma abertura se formou no tecido do espaço. Dela emergiu uma figura humanoide de energia cinza azulada. Tinha a silhueta de Orion, mas distorcida, como se houvesse mais de uma presença ocupando o mesmo corpo. A voz que ecoou pela nave não saiu dos alto-falantes. Veio direto da mente de todos. "Não sou Orion, mas ele ainda existe. Em algum lugar, preso. Vocês têm algo que me pertence." Alaris tentou resistir, mas sentiu a mente se partir em ecos. Fragmentos de lembranças que não eram dela invadiam seus pensamentos. Lembranças da guerra, de Kira, do nascimento das crianças. Kaelen caiu de joelhos. Yeshtar está fundido a ele. Eles não são dois, são um só agora. O garoto se aproximou do visor e tocou o vidro. "Pai", sussurrou, "você prometeu que nunca nos deixaria." A entidade hesitou. As naves pararam. Algo dentro daquela mente coletiva oscilava. Kira aproveitou a distração e ativou um pulso de dispersão simbiótica, obrigando as entidades a recuarem temporariamente. Mas no processo, algo se perdeu. A ligação com uma das crianças foi cortada. E pela primeira vez desde que chegaram, ela parou de sonhar. "Isso não foi só um ataque", disse Kira. "Foi um reconhecimento." "De quê?" perguntou Alaris. Kira respondeu com pesar. "Das fraquezas emocionais. Eles estão nos estudando, usando Orion como espelho." A Tessalune retornou às linhas centrais da Federação com sinais de dano simbiótico e tripulação abalada. Alaris foi convocada para uma audiência de emergência com o Alto Conselho da Coligação Galáctica, sediado na estação orbital Trenus Prime. Durante a reunião, hologramas projetavam imagens dos encontros com a entidade Orion e Yeshtar. Os conselheiros estavam divididos entre medo e ambição. "Ele é uma ameaça, claro", disse o almirante Dresk Narun, "mas também uma oportunidade. O controle simbiótico pleno. Domínio sobre redes de matéria e energia. Se aprendermos com ele, poderemos moldar galáxias." Alaris o confrontou. "Você não viu o que eu vi. Ele está preso em dor, usado como uma marionete. Isso não é poder, é tortura." Narun sorriu.
Dor é apenas o preço da supremacia. Mais tarde, Varik interceptou uma transmissão oculta no setor 7 de Trenos. Ela provinha de um laboratório subterrâneo da Iniciativa de Pesquisa Avançada e carregava a assinatura de Narun. Ao acessar os arquivos, descobriram o pior. Narun estava recriando, em segredo, um núcleo Zir-Null sintético, usando fragmentos colhidos da mente coletiva após a guerra. E mais, ele tinha um espião infiltrado na tripulação da Tessalune. Kira, monitorando as interações de Narun, revelou algo ainda mais alarmante. Ele já esteve em Vireon, antes de nós. O código ativado por Kaelen não era do templo original. Era uma segunda chave, deixada por Narun para despertar algo. Kaelen, presente na sala, empalideceu. Isso significa que tudo que vimos pode ter sido manipulado. Alaris apertou os punhos. E talvez Orion nunca tenha sido o plano final. Apenas o protótipo. Após as revelações sobre Narun, a Tessalune partiu em busca dos fragmentos da chave estelar, artefato simbiótico com potencial de acessar o núcleo da fenda, onde Orion permanecia aprisionado. Cada fragmento estava escondido em planetas afetados por anomalias temporais. Um em Drelith, onde o tempo avançava em ciclos acelerados. Outro em Horix, congelado num eterno amanhecer. O último, no coração de uma estrela instável, onde o espaço vibrava como se tivesse consciência. A missão foi árdua. 2 tripulantes foram perdidos ao atravessar uma bolha de tempo reverso. Mas no fim, os 3 fragmentos foram reunidos. Foi então que o código ativado por Kaelen se manifestou. Ao unir os fragmentos, um novo padrão simbiótico emergiu espontaneamente. Linhas de luz traçaram-se no ar, como circuitos vivos conectando memórias, vozes e emoções não pertencentes a nenhum dos presentes. Kira identificou o padrão. Isso é o mapa da rede simbiótica de Orion. Todos os vínculos, inclusive os que foram apagados. Alaris olhou para Kaelen. Você sabia disso? Kaelen não respondeu. Seu corpo tremia. E então, ele caiu de joelhos. Sua pele se iluminou em traços prateados, revelando a verdade. Ele não era apenas um sobrevivente. Ele era um portador simbiótico incompleto. Uma falha do experimento original de Orion. Um eco deixado para garantir que, um dia, o núcleo da chave estelar encontraria seu propósito. Do chão, Kellen falou pela última vez. Eu fui programado para guiá-los até aqui, e agora estou cumprido. Seu corpo dissolveu-se em luz, sendo absorvido pela chave. Kira completou a análise. O núcleo da fenda está abrindo, mas agora, não como um buraco destrutivo, está se ajustando a nós. Quer que entremos. No centro do mapa, uma coordenada apareceu. Era a origem, o ponto onde Orion havia deixado de ser humano, e onde tudo começou. A Tessalune viajou até as coordenadas reveladas pela chave estelar. No centro da galáxia, onde a luz mal alcança, encontrava-se uma esfera negra do tamanho de um planeta, suspensa no vazio. A origem. Ao se aproximarem, a nave foi desativada. Nenhum sistema respondia, mas ainda assim, eles continuavam a respirar, pensar, existir. Como se a realidade tivesse sido substituída por uma simulação compartilhada. Alaris abriu os olhos e não estava mais na ponte da nave. Estava num campo dourado, sob um céu onde constelações dançavam em espiral. À sua frente, Orion. Não o híbrido, não o prisioneiro, o homem. Você conseguiu chegar, ele disse com um sorriso triste. Alaris sentia-se dividida entre alegria e desconfiança. Isso é real? Real o suficiente. Meu corpo está perdido, mas minha consciência resistiu. Kira me manteve vivo, mesmo sem saber. Ela se aproximou. Yeshtar ainda está em você? Orion assentiu. Mas está enfraquecido. Quando a fenda foi selada, parte de mim se sacrificou para contê-lo. Só restou o que vocês veem aqui, fragmentos do que fui. E as crianças? Eles são parte do ciclo.
Cada um carrega uma semente simbiótica. Eles sonham, porque são meus elos, códigos vivos, e se forem despertos corretamente, podem me libertar sem destruir o equilíbrio. Nesse momento, a paisagem tremeu. A voz de Kira ecoou na mente de ambos. Uma entidade Zirnu invadiu os sistemas. Temos minutos antes que rompa a contenção. Orion segurou a mão de Alaris. Você tem que decidir. Ou me liberta com os elos, ou destrói a esfera. Ambas as escolhas têm consequências. Alaris olhou para ele, para o mundo que não era mundo e para dentro de si. E se houver um terceiro caminho? Orion sorriu. Então é por isso que você veio. Dentro da origem, com a consciência de Orion à beira do esquecimento, e Ishtar, forçando as barreiras do plano simbiótico, Alaris tomou sua decisão. Ela convocou as crianças da Fenda. Cada uma delas surgiu na esfera como projeções brilhantes, conectadas entre si, pequenos sóis em torno de um universo em colapso. Kira, agora totalmente integrada à estrutura simbiótica, servia de ponte. Eles são os elos, explicou. Se suas consciências forem sincronizadas, poderão redefinir a estrutura do elo simbiótico e trazer Orion de volta. Mas havia um risco, qualquer erro, e Ishtar tomaria tudo. A fusão começou. As crianças estenderam as mãos. Orion, enfraquecido, estendeu a sua. As luzes convergiram em espirais de código, de lembrança, de esperança. E então, tudo parou. Por um instante eterno, nada se moveu. Nem tempo, nem espaço. Quando a luz retornou, a origem havia desaparecido. No lugar dela, uma estrela azul pulsava, uma nova aurora para a galáxia. A Tessalune flutuava intacta. Kira não respondeu mais. Seus sistemas estavam desligados, mas seu núcleo brilhava, como se tivesse escolhido descansar. Orion não estava a bordo, nem as crianças. Somente uma mensagem, gravada no painel da nave. O ciclo foi encerrado, mas o que estava do outro lado ainda existe. Nós vamos protegê-los, até que estejam prontos para entender. Décadas se passaram. Vireon se tornou um santuário silencioso, um lugar onde o céu sussurrava canções de guerra e redenção. Navegadores diziam ouvir vozes ao passar por ali, vozes que ensinavam, alertavam, sonhavam. E nos confins do espaço, onde a luz da nova estrela tocava o vazio, algo se mexia. Não uma ameaça. Não ainda. Apenas uma promessa. Porque toda nova aurora carrega em si a semente de um novo crepúsculo. E toda lenda precisa de um novo começo.